Quem poderia olhar para Deus e ainda viver? Você já se perguntou se é possível uma pessoa falar com o Criador do Universo, não em visões, não em sonhos, mas cara a cara, como dois amigos próximos compartilhando segredos eternos? Esta é uma das perguntas mais provocativas de toda a Bíblia. A resposta não é apenas real, mas também tem um peso espiritual que pode mudar a maneira como você vê a fé, a obediência e seu relacionamento com Deus. Vivemos numa época em que muitas pessoas falam sobre Deus, mas poucas realmente o ouvem. Poucos têm a coragem de se entregar completamente, de se aproximar com respeito e admiração, como fez o homem cujo nome ainda ecoa através dos séculos. Um homem escolhido, formado no deserto, que não apenas ouviu a voz de Deus, mas viu sua glória com seus próprios olhos. Alguém que experimentou a presença de Deus de forma tão intensa que até seu rosto se tornou um reflexo do eterno. As Sagradas Escrituras não escondem esse encontro sobrenatural. Pelo contrário, eles revelam detalhes que vão além da simples história antiga. São lições vivas de fé, coragem e submissão. Ensinamentos que o próprio Jesus confirmou, viveu e desenvolveu durante sua jornada entre nós. A vida desse homem nos mostra que buscar a face de Deus não é apenas possível, mas também desejável, e que essa busca requer renúncia, pureza e fé inabalável. E se eu lhe dissesse que esse homem não apenas falou com Deus, mas também intercedeu por uma nação inteira, que sua intimidade com o Senhor foi tão grande que mudou o destino de um povo inteiro, a história deste encontro ainda está viva. E é por isso que hoje, mais do que nunca, devemos voltar ao exemplo deste homem. Porque enquanto o mundo se afasta de Deus, ele continua a chamar corações dispostos a se aproximar, a buscar e a clamar. E então, antes de prosseguir, quero fazer um convite especial a você. Deixe seus pedidos de oração nos comentários. Escreva com fé, sem medo. Este espaço é sagrado, e juntos ergueremos um poderoso clamor. Não importa se seu pedido é por cura, libertação, salvação, restauração familiar ou paz interior. Deus ainda responde às orações, e este filme também é um lugar onde você pode encontrá-lo. A oração é a ponte entre o céu e a terra. Por meio dela, o povo de Deus quebrou a lógica natural, mudou decretos, acalmou tempestades e experimentou milagres. O próprio Jesus nos ensinou que devemos orar sem cessar, e quando duas ou mais pessoas concordam em oração, o céu se move. Então vamos orar juntos. Você não está sozinho. Há uma comunidade aqui que acredita, busca e intercede, e você faz parte dela. Se este conteúdo tocou seu coração, deixe um like. Isso ajudará a palavra de Deus a alcançar ainda mais pessoas. Se você ainda não o fez, inscreva-se em nosso canal porque aqui revivemos as histórias mais comoventes da Bíblia com profundidade, reverência e fé ardente. Cada filme é uma nova revelação, um novo eco do reino. Convidamos você cordialmente a participar desta jornada. Agora vamos olhar para a história daquele que ousou ir além do véu, aquele que viu o invisível e falou com Deus como se fosse um amigo. A revelação está apenas começando. Desde o início dos tempos, houve uma clara separação entre o Criador e a criação. A santidade de Deus é tão intensa, tão pura, tão fervorosa, que nenhum homem poderia suportar ver Deus em sua totalidade e sobreviver. As Sagradas Escrituras são claras sobre isso. Ninguém verá o meu rosto e viverá, disse o Senhor a Moisés. E, no entanto, chegou um momento na história em que o homem transcendeu os limites da lógica humana e se aproximou do que era invisível, eterno, imensurável. Ele não apenas ouviu a voz de Deus, ele falou com ele. Ele estava falando. Ele conduziu um diálogo, como se os mortais pudessem entrar nos assuntos do céu e sair ilesos. Mas o impossível aconteceu. O contexto desta reunião é mais profundo do que muitas pessoas imaginam. Foi um tempo de divisão e transformação espiritual. O povo de Deus foi libertado do Egito por uma mão forte e milagres sobrenaturais, mas ainda carregava consigo os traços da escravidão, da descrença e da idolatria. A fé era frágil, obediência condicional. E ainda assim Deus decidiu se revelar. Não todos, mas um. Alguém que pudesse suportar o peso de sua presença, o som de sua voz, a luz ofuscante da glória que habita no alto.
O homem que escalou a montanha e voltou um homem mudado. Aquele que falará com o Eterno e não morrerá. Este cenário nos revela algo misterioso e profundo. Deus não se revela por acaso. Há tempo, estação e condição. Há também um tipo especial de coração que é atraído pela sua presença. O coração rendido e quebrantado, pronto a sacrificar o conforto em prol da fraternidade. Era como se o céu tivesse aberto um estreito corredor espiritual entre a eternidade e a terra, e apenas um homem fosse chamado para atravessá-lo. Esta reunião não foi com uma conversa pura entre o Criador e a criatura. Este foi o início de uma revolução espiritual. Algo que poderia mudar o destino de uma nação e deixar marcas visíveis por gerações. Quando entendemos esse contexto, percebemos que esta não é apenas mais uma história bíblica. Este é um convite, provocação divina, porque o mesmo Deus que falou com Moisés ainda fala. Ele ainda está à procura de corações dispostos a escalar a montanha, a se afastar do barulho do mundo e mergulhar no silêncio do que é sagrado. Ele ainda está procurando defensores, adoradores e líderes que não apenas repitam palavras, mas que ouçam com atenção. Deixe-os se render por medo, que eles ousem pedir o impossível, ver o rosto de Deus. Você já sentiu esse chamado? Você já teve a sensação de que Deus queria levá-lo mais profundamente, além das orações curtas, além da rotina religiosa? Você já sentiu como se houvesse algo mais, algo que o mundo não pode lhe dar, mas que o céu está ansioso para lhe dar? Comente abaixo e diga-nos se você acha que Deus ainda fala face a face com seus fiéis. Escreva: "Eu quero escalar uma montanha", ou "Deus, fale comigo". Suas palavras podem ser o começo de algo sobrenatural. Quando falamos de alguém que teve a coragem de falar com Deus face a face, não podemos ignorar como tudo começou. Este homem, antes de ser chamado para escalar a montanha e ouvir a voz do Todo-Poderoso, era simplesmente um bebê judeu, escondido nos juncos do rio Nilo, fazendo uma tentativa desesperada de sobreviver à ordem de extermínio do faraó. Moisés. Esse era o seu nome. Desde o início, sua vida foi marcada por milagres silenciosos e libertações estratégicas. Ele foi adotado pela filha do faraó e criado como príncipe no palácio do império mais poderoso da época. Só isso já seria suficiente para fazer com que muitos se acomodassem e esquecessem quem são. Mas havia algo em Moisés que clamava mais alto que luxo, algo mais profundo que conforto. Era o eco de um chamado, uma identidade espiritual que não podia ser suprimida. Com o passar dos anos, Moisés se deparou com a injustiça que estava sendo feita ao seu povo e, em um ato imprudente, matou um egípcio. Esse erro lhe custou tudo. Perdeu status, privilégio, nome. Ele teve que fugir para o deserto, para a solidão, para o anonimato. E é ali, neste lugar seco e esquecido, que Deus começa a moldar um dos maiores líderes espirituais da humanidade. É incrível como Deus usa o deserto para transformar príncipes em profetas. Enquanto Moisés pastoreava suas ovelhas no silêncio de uma terra seca, algo sobrenatural aconteceu. Ele se deparou com uma sarça ardente que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar, ele ouviu seu nome. Não foi só fogo, era uma presença. Foi o próprio Deus quem falou com ele pelo nome, quebrando anos de silêncio e iniciando uma conversa que mudaria a história. O chamado de Moisés foi direto, mas também cheio de medo. Deus revelou que tinha ouvido o clamor do seu povo e que seria o seu libertador. Moisés, temeroso e ciente de suas limitações, tentou falar com o Senhor. "Quem sou eu para ir ao faraó?" ele perguntou. Mas Deus não estava procurando perfeição, mas disposição. E foi ali que o plano divino começou a se revelar claramente. Moisés se tornaria a voz de Deus para os reis da terra. Ele não apenas liderou as pessoas, mas também intercedeu por elas, enfrentou adversidades e as suportou. Mas, acima de tudo, você ouviria. E eu gostaria de ouvir uma voz fluindo diretamente do coração do Altíssimo. Foi preciso mais do que apenas coragem para cumprir esta missão. Isso exigiria fé, renúncia e uma profunda conexão com o divino. Moisés deveria se tornar um mediador entre Deus e Israel, uma ponte viva entre o céu e a terra. E o símbolo mais poderoso disso é o Monte Sinai, um lugar alto e isolado, envolto em fumaça, trovões
e fogo. Foi ali, nesse cenário quase apocalíptico, que Deus decidiu se revelar. E enquanto o povo tremia ao pé da montanha por medo da revelação, Moisés subiu a montanha. Ele escalou não só com as pernas, mas também com o coração. Ele ascendeu espiritualmente, transcendendo dimensões espirituais onde poucos ousam ir. Essa escalada teve mais do que apenas razões geográficas. Foi espiritual. Era uma separação entre o natural e o sobrenatural. E quando Moisés chega ao topo, algo incrível acontece. Deus o aceita. Deus fala com ele, não com enigmas nem com sombras, mas como alguém conversando com um amigo. Esta frase, como alguém que fala com um amigo, é uma das declarações mais pessoais e profundas da Bíblia. Isso mostra que o relacionamento entre Deus e Moisés era baseado em confiança, honra e proximidade. Amizade que nasce da obediência. Um relacionamento que cresce através da renúncia. Uma conexão que se fortalece na solidão da busca. O interessante é que mesmo diante de tamanha grandeza, Moisés ainda se considerava pequeno. Ele ainda tinha dúvidas e ainda estava com medo. Mas mesmo assim, Deus insistiu. Ou algo extremamente importante. Deus não procura os mais fortes, os mais talentosos e os mais populares. Ele procura aqueles que estão disponíveis, aqueles que estão quebrados, aqueles que dizem, aqui estou. É por isso que, mesmo depois de ser rejeitado pelo faraó, criticado pelo povo e testado no deserto, Moisés permaneceu vivo, porque ele conhecia aquela voz. Ele conhecia aquele toque. Ele conhecia o fogo que não queima, mas transforma. E isso lhe permitiu continuar sua jornada. Este momento entre Deus e Moisés não foi um evento isolado. Este foi o começo de uma revelação contínua. Moisés começou a receber não apenas ordens, mas também estratégias. Não apenas leis, mas também visões. Não apenas mandamentos, mas revelações que moldarão o futuro da nação. Mais importante ainda, era se tornar um canal através do qual as pessoas pudessem ouvir a voz de Deus. Um papel arriscado, mas profundamente honroso. E tudo começou nesta montanha, onde a presença era tão densa que a própria natureza respondeu. Onde a santidade era visível, audível, tangível. Se esta palavra se relaciona com sua vida de alguma forma, comente qual delas mais lhe marcou. Deixe que eu quero ouvir a voz de Deus, ou mostre-me a tua glória, nos ajudem a entender que o Espírito Santo está alcançando-nos. Se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um lembrete de que Deus ainda chama pelo nome, ainda fala no deserto e ainda se revela. Para aqueles que ousam escalar, depois do seu primeiro encontro com o fogo inextinguível, Moisés nunca mais foi o mesmo. Seu coração não pertencia mais ao deserto ou ao palácio. Ele foi arrancado do anonimato para carregar o peso de uma nação inteira em seus ombros. E não estamos falando de qualquer nação, mas do povo escolhido de Deus, que sofreu sob a opressão egípcia durante séculos. Moisés agora se deparava com um chamado que não podia recusar, apesar de todos os seus medos e incertezas. E com essa responsabilidade em suas mãos, ele conduziu os filhos de Israel para fora da terra da escravidão, superando o impossível, derrotando o faraó e vendo com seus próprios olhos o mar se abrir diante dele. Mas engana-se quem pensa que o milagre do mar foi o ponto alto da missão. Isso foi só o começo, porque tirar as pessoas do Egito foi apenas o primeiro passo. A parte mais difícil veio depois. A libertação do Egito do meio do povo. O deserto não era simplesmente um caminho geográfico. Era um processo de purificação, de confronto interior, de dependência radical de Deus. E foi nesse ambiente de murmuração, fome, idolatria e sede espiritual que Moisés teve que ouvir orientação do alto. Ele sabia que não poderia liderar pessoas confiando apenas em estratégias humanas. Algo mais era necessário. Era necessário escalar a montanha novamente. O Monte Sinai se tornou o cenário dos encontros de Moisés com o Deus de Israel. Mas esses não foram encontros acidentais. A montanha estava tremendo. Relâmpagos riscavam o céu. O pico estava coberto por nuvens espessas. O fogo sagrado envolveu a atmosfera, e a própria terra pareceu responder à revelação divina. As pessoas no sopé da montanha tremiam de medo. Ninguém ousou se aproximar. Ninguém além de Moisés. Ele escalou.
Eu escalei sozinho. Eu subi em silêncio. Subi com o coração pesado, mas também cheio de expectativas. Ele subiu porque sabia que uma voz o esperava lá em cima. E aquela voz era tudo o que ele precisava. Sobreviver nas montanhas não era algo fácil nem comum. Foi uma intrusão da eternidade no tempo, um rompimento do vínculo entre o natural e o sobrenatural. Moisés não apenas recebeu ordens, experimentou a glória. Ele passou dias e noites diante do Altíssimo, alimentado não por pão, mas por revelação. Deus lhe deu leis, estatutos e instruções, mas o mais importante é que Deus lhe deu presença. Era um tipo de comunhão tão profunda, tão real, que o rosto de Moisés se iluminou quando ele desceu da montanha. Ela literalmente brilhava. A luz da glória de Deus marcou seu rosto. Olhando para Moisés, era impossível não perceber que ele estava diante de Deus. Enquanto o povo via o relâmpago, Moisés ouvia as palavras. Enquanto outros viam fogo, ele ouvia segredos. Deus escreveu a história com o dedo nas tábuas da lei, e Moisés foi o mediador. Mas esse privilégio vinha com um certo fardo. Ele tinha que suportar não apenas as tábuas, mas também os corações do povo, sua desobediência, inconstância e ingratidão. Mesmo assim, Moisés não desistiu. E cada vez que ele escalava a montanha, ele voltava um homem diferente, porque quem verdadeiramente encontra Deus nunca mais volta pelo mesmo caminho. Mas uma dessas abordagens tinha algo de especial. Outra coisa, Deus não chamou apenas Moisés. Ele o convidou para algo mais profundo. Ele disse para ele ir sozinho e esperar. Moisés subiu ao monte e a glória do Senhor o cobriu durante 6 dias. Durante esse tempo há silêncio. Nenhuma palavra. Apenas nuvens, fogo e espera. E no 7º dia Deus falou. Este detalhe é de grande importância. Muitas vezes há silêncio antes da voz. Antes da revelação vem o teste da espera. Deus ensinou Moisés a reconhecer não somente o som da voz, mas também o ritmo do coração de Deus. Este encontro foi para selar algo eterno. Deus começou a se revelar a Moisés de maneiras que ele nunca tinha visto antes. Era um relacionamento baseado na confiança. Não havia mais apenas instruções, havia amizade. E quando Deus se lembrou de Moisés, ele disse: "Meu fiel servo, com quem falo face a face, como quem fala com seu amigo." Esta é uma das declarações mais extraordinárias da Bíblia, porque Deus sempre falou aos profetas, mas falou diferente a Moisés, sem quebra-cabeças, sem sombras, claramente, diretamente. Um privilégio reservado para aqueles que ousam subir e esperar. Neste ponto percebemos que Moisés não foi apenas um libertador, ele era um defensor, leal, um homem que sabia como entrar em ação, e Deus o honrou por isso. No entanto, esse relacionamento próximo era repleto de solidão, silêncio e submissão. Moisés entendeu que para ouvir a voz de Deus, era necessário separar-se. Então ele deixou o acampamento, armou a tenda da reunião fora do acampamento e ali buscou ao Senhor. Foi de propósito. Ele sabia onde encontrá-lo. Eu sabia que Deus não estava na multidão, mas na nuvem. E quando ele entrou, o pilar de glória desceu. As pessoas viam de longe, mas somente Moisés entrou. E você? O que você está disposto a fazer para ouvir a voz de Deus? Você escalaria uma montanha? Você aceitaria silêncio antes de responder? Deixe-nos saber nos comentários se essa palavra falou com você. Deixe de fora frases como: "Quero ir lá para cima", ou "Por favor, fale comigo, Senhor", ou sua resposta pode ser o início de um novo tempo de intimidade com seu Criador. À medida que Moisés se aprofundava nesse relacionamento extraordinário com Deus, os céus pareciam se abrir para ele, em dimensões que poucas pessoas na história já haviam experimentado. Não se tratava mais de seguir ordens e enviar mensagens às pessoas. Um relacionamento estava sendo construído entre o Criador e a criação. Um relacionamento em que o respeito não destrói a intimidade e a sacralidade não impede a proximidade. Deus falou com Moisés de forma clara e direta, como um amigo falando com outro amigo. Este já era um privilégio sem precedentes. Mas Moisés, movido por uma extraordinária fome espiritual, ousou ir ainda mais longe. Ele pediu algo que nenhum humano jamais havia pedido antes. Ele olhou para o céu e disse:
Mostre-me a sua glória. Esta frase muda tudo, porque revela um coração inquieto que não se contenta em apenas ouvir. Moisés queria ver. Eu queria mais do que manifestações externas. Ele queria a essência. Glória a Deus. Não bastava ouvir a voz e ver as nuvens. Moisés queria contemplar o que era eterno, puro e inatingível. Há uma audácia sagrada neste pedido. Isso mostra que há um nível de proximidade com Deus que vai além dos limites da religião. E o mais impressionante é que Deus não repreende Moisés. Ele não está dizendo que é impossível. Ele responde com amor, mas também estabelece certos limites. Eu lhe mostrarei toda a minha bondade, mas você não verá o meu rosto, porque nenhum homem me verá e viverá. Apesar de tudo, Deus havia preparado um lugar para esse momento. Uma rachadura na rocha, esconderijo nas colinas. Ali Moisés será colocado e protegido pela mão do próprio Deus enquanto a glória passa. E quando a mão foi removida, ele viu as costas do Senhor. Esta é uma das imagens mais misteriosas da Sagrada Escritura. O Deus invisível, eterno e espiritual, que habita na luz inacessível, decide revelar ao homem parte de sua glória. E não só isso. Ele cobre, protege, dirige, controla o momento, para que a santidade não absorva o que a graça quer preservar. Esse detalhe nos mostra um Deus pessoal e atencioso que conhece as limitações dos nossos corpos, mas também respeita os desejos do nosso espírito. Imagine esta cena por um momento. O vento na montanha, a fenda estreita na rocha, a mão de Deus cobrindo Moisés. E então, a glória passa. A atmosfera está mudando. O tempo para. E o impossível se torna realidade. Moisés vê. Não está completo, mas é o suficiente para mudar a alma para sempre. O suficiente para marcar sua existência com um brilho que nem ele mesmo percebeu. A presença de Deus o envolveu de tal forma que, ao descer da montanha, seu rosto estava radiante. A luz da glória refletia em sua pele, emanando algo que os olhos naturais não poderiam suportar. As pessoas estavam com medo, e Moisés teve que cobrir o rosto com um véu. O homem que havia falado com Deus agora carregava dentro de si evidências físicas do que havia experimentado. Esse brilho não era estético, foi espiritual. Era um reflexo da presença, o resultado daqueles que estavam antes da glória. Este episódio revela uma verdade poderosa. Quando alguém realmente encontra Deus, isso se torna visível. Não há como se esconder. A proximidade com o Todo-Poderoso deixa rastros, transforma gestos, palavras, olhares, atitudes. Moisés não precisava dizer que estava com Deus. Seu rosto dizia isso por ele. E ainda hoje, essa glória está disponível, não como luz visível, mas como transformação profunda. Aqueles que se rendem aparecem presenças que buscam como Moisés buscou, elas também começam a trazer algo mais. Paz que excede todo o entendimento. Autoridade espiritual que não vem de posições ocupadas, mas de experiências de santidade. Mas o que mais me impressiona nessa parte da história é que mesmo depois de tudo isso, Moisés não parou de procurar. Continuou crescendo. Ele continuou a entrar na tenda da revelação. Ele não estava satisfeito com o glamour ou a fama que vinham de ser um homem que falava com Deus. Ele queria mais. E Deus ainda respondeu. O relacionamento era estável. E essa constância é o que nos falta hoje. Vivemos em busca de experiências concretas, mas Deus busca permanência. Ele está procurando corações que perseverem mesmo quando a glória não é visível, mesmo quando tudo parece calmo. Moisés entendeu isso, e por isso Deus o honrou. Essa experiência de ver Deus de volta, ouvir seu nome pronunciado pelo próprio Deus e ser abraçado pela mão de Deus, foi uma das manifestações mais extraordinárias da história humana. E tudo aconteceu porque um homem teve a coragem de perguntar. Um homem ousou ir mais longe. Enquanto as pessoas se contentavam com milagres, Moisés buscava presença. Enquanto outros esperavam por ordens, ele pediu uma revelação. E Deus, que recompensa aqueles que o buscam diligentemente, respondeu. Se esta parte da história lhe tocou, por favor escreva aqui nos comentários. Quero ver a glória de Deus. Ou, mostra-me o teu rosto, Senhor. Essas palavras, ditas com fé, podem abrir portas espirituais em sua vida.
E se você sentir que alguém precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo com alguém que esteja com fome de presença. Deus continua a se revelar e a chamar você. O rosto de Moisés se iluminou, e essa luz não foi meramente a consequência de um momento místico, mas o sinal físico de alguém que havia mergulhado na glória de Deus. Não havia como esconder o que havia acontecido lá em cima. A glória divina permeava não só sua alma, mas também sua pele, seus gestos, sua atmosfera. As pessoas que o viam não conseguiam olhá-lo diretamente nos olhos. A santidade evidente em sua aparência inspirava medo. E embora Moisés não estivesse totalmente ciente desse brilho, ele entendeu que ele não vinha dele, mas da presença que o cercava. Era necessário cobrir o rosto com um véu, não por vaidade, mas por misericórdia, para que as pessoas pudessem suportar a proximidade daquele que estava tão perto de Deus. Este momento é simbólico e profundo. Isso mostra que quando a glória de Deus toca alguém, até sua aparência exterior é transformada. O rosto de Moisés era evidência de uma comunhão que poucos ousavam buscar. Ele agora se tornou o mediador entre o céu e a terra, aquele que desceu com palavras vivas, com instruções celestiais, com orientação que moldaria o futuro da nação. E foi nessa função que ele recebeu as tábuas da lei, não como um legislador terreno, mas como alguém que entrou na sala do trono e saiu com o manual do reino. A entrega dos tabletes foi um marco espiritual. Elas eram mais do que apenas pedras com inscrições. Esses eram pactos eternos. E Moisés, ao recebê-lo, entendeu que não apenas havia sido usado, mas que havia sido incluído em um plano muito maior. Essas leis tinham a intenção não apenas de determinar o comportamento humano, mas também o tipo de relacionamento que Deus desejava com sua criação. Moisés agora literalmente carregava a palavra de Deus em suas mãos, e com ele, o peso da responsabilidade. Porque com a glória vem a missão, e com a missão vem a necessidade de suportar conflitos, reclamações, dor e desvios humanos. O desafio era enorme. Enquanto Moisés tinha experiências sobrenaturais no topo da montanha, o povo no vale estava se entregando à idolatria. A distância entre a presença de Deus e os corações da multidão era enorme. Eles preferiram fazer para si um bezerro de ouro. Eles preferiam algo visível, algo que pudessem controlar, em vez de esperar por algo eterno. E quando Moisés desceu e viu isso, sua reação foi intensa, violenta, cheia de justa indignação. Ele quebra tábuas, porque não fazia sentido fazer uma aliança celestial com pessoas cujos corações estavam voltados para o Egito. Mas mesmo diante de tamanha decepção, Moisés não desiste. Está subindo novamente. Ele grita novamente. Ele intercede. É aqui que Moisés revela um dos aspectos mais belos de sua vocação, a intercessão. Ele não foi apenas um líder, profeta e legislador. Ele era um defensor. Aquele que ficou entre Deus e as pessoas. Aquele que, mesmo diante da ira de Deus, clamou por misericórdia. Em um dos momentos mais críticos, Deus anuncia que destruirá Israel e dará origem a uma nova nação, fundada por Moisés. Contudo, o coração do homem que falava com Deus não se expandiu. Pelo contrário, ele implorou: se você vai destruir essas pessoas, então apague meu nome do seu livro também. Esta frase ressoa como um chamado ao amor incondicional. Moisés preferiu ser apagado da eternidade a assistir à destruição do seu povo. Essa intercessão tocou o coração de Deus. A oração de Moisés mudou o decreto. Mostrar que Deus, em sua soberania, cuida dos corações partidos. E mais uma vez Moisés prova que sua intimidade com o Altíssimo não se baseava em privilégios, mas em responsabilidade. Ele tomou sobre si os erros do povo, carregou o fardo da nação e se tornou uma ponte viva entre o julgamento e a graça. A figura de Moisés torna-se, neste ponto, uma sombra profética do próprio Cristo, que séculos depois intercederá em favor de toda a humanidade. Esse tipo de oração, profunda, sacrificial e reveladora, é rara, e nos ensina que a verdadeira comunhão com Deus não se trata apenas de buscar revelações, mas traz consigo fardos. Moisés era amigo de Deus, mas isso não o livrava da dor. Ele chorou pelo povo, ele jejuou, ele estava parado no intervalo.
E tudo isso tornou essa presença ainda mais íntima para ele, porque quanto mais nos assemelhamos ao coração de Deus, mais próximos dele estamos. Você já orou dessa maneira? Você já chamou alguém como se fosse sua própria vida? Você já se viu em uma fila mesmo sem ninguém ter dito obrigado? Deixe-me saber nos comentários se isso lhe traz confronto, inspiração ou se lhe traz à mente o presente. Deixe de fora frases como "eu quero ter um coração assim" ou "Senhor, ensina-me a interceder pelos outros". Deus ainda está procurando amigos como Moisés. Ele pode contar com você? Mesmo depois de todos esses encontros sobrenaturais e conversas profundas com o Todo-Poderoso, Moisés não parou de ser moldado. Sua proximidade com Deus não o transformou em um homem perfeito, mas em alguém plenamente consciente de sua dependência da presença de Deus. Ele não era mais o mesmo fugitivo do Egito ou o tímido pastor do deserto. Ele era agora o homem que havia entrado na nuvem, que havia recebido palavras diretamente do céu e que tinha a responsabilidade de liderar uma nação inteira por caminhos espirituais e físicos desconhecidos. Os anos no deserto mostraram que Moisés ainda era o líder escolhido por Deus, e seu relacionamento com o Senhor se aprofundava a cada jornada, cada crise e cada milagre. Mas essa transformação não era visível apenas para os outros. Era algo interno, permanente e irreversível. Ele não reagia mais como antes. Ele aprendeu a saber quando falar e quando ficar em silêncio. A comunhão com Deus desenvolveu em seu coração um senso de justiça, misericórdia e, acima de tudo, fidelidade à voz que ele aprendera a ouvir. Em momentos cruciais, quando o povo murmurava, quando os inimigos se levantavam, quando até mesmo seu irmão e sua irmã o criticavam, Moisés não reagia com arrogância. Ele sabia de onde vinha sua autoridade. Como a Bíblia descreve, ele era o mais manso de todos os homens da terra. A glória de Deus não o tornou altivo, mas humilde. Ele não o tornou inatingível, mas acessível. Isso não o tornou maior que os outros, mas o levou a se ajoelhar diante do Senhor. E mesmo com tanta obediência, mesmo com tanto zelo, chegou um momento de fraqueza. O momento em que Moisés, pressionado pelas murmurações do povo, feriu a rocha, embora Deus apenas tivesse ordenado que ele falasse com ela. Essa ação aparentemente simples teve consequências eternas. Deus o chamou, confrontou-o e então fez uma das declarações mais diretas de toda a sua jornada. Você verá a terra prometida, mas não entrará nela. Sim, o homem que falou com Deus face a face, que viu o invisível, que desceu com a glória escrita em seu rosto, não pôs os pés na terra para a qual prometeu conduzir o povo. Isso pode parecer brutal, mas também é muito revelador. Moisés não foi rejeitado, mas preservado. Deus o levou ao topo do Monte Nebo, e ali, como um presente de amor, permitiu que seus olhos contemplassem toda a terra. Ele viu o cumprimento da promessa. Ele viu os frutos de sua obediência. E foi lá, no topo da montanha, que Deus o levou. A morte de Moisés foi tão única que a Bíblia diz que o próprio Deus o sepultou. Ninguém sabia onde, ninguém participou. Um sepultamento celestial, reservado para aqueles que ousaram se aproximar de Deus como amigos, que não apenas conversaram com Deus, mas o conheceram intimamente. Mas esta não foi a última vez que ele apareceu nas Escrituras. Muitos séculos depois, em um dos momentos mais significativos do Novo Testamento, Moisés aparece ao lado de Elias e Jesus durante a transfiguração, no topo de outra montanha. Deus, em sua fidelidade, permitiu que Moisés entrasse na terra, não fisicamente com Josué, mas espiritualmente com o próprio Cristo. Isso nos ensina que a obediência nunca é em vão, que os encontros com Deus deixam marcas eternas, que até os erros, quando lamentados, são cobertos pela graça. Moisés pode não ter entrado na terra com os pés, mas ele entrou com o Espírito, e hoje sua história ainda ressoa, como um convite, um aviso, uma revelação. Se você chegou até aqui, significa que você sente outro desejo dentro de você, o desejo de presença, o desejo de respostas que o mundo não pode nos dar. É por isso que queremos saber como esse filme tocou seu coração. Escreva nos comentários em Tars. Senti a voz de Deus neste vídeo. E se quiser, compartilhe o que o Espírito Santo falou com você.
Sua experiência pode ser um incentivo para outros que também estão seguindo o mesmo caminho. Não deixe de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdo que vai além do comum. Conteúdo que aproxima você de Deus, que desafia você, que confronta você, mas também que o envolve com graça e verdade. Deixe um like agora. Você nos ajudará a espalhar a mensagem e mostrar que você faz parte dessa missão. E claro, assista ao próximo vídeo que já está na tela final. É uma continuação dessa jornada espiritual e pode ser exatamente a resposta que você estava esperando. Que Deus te abençoe. Que a glória que cerca Moisés alcance você também. Que você ouça a voz do Eterno e que sua vida nunca mais seja a mesma.